novo, né? Louvado a Deus, seja Deus por isso. Só chegar, é muito sério hoje, que nós vamos falar, hein? Assunto extremamente importante para a sua vida. Ministério SA. Como combinei com vocês à meia-noite. Queria agradecer a Deus por mais uma vez. Você que está chegando vendo agora esse vídeo, que não pegou ao vivo. E agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem nos dado. Pela sua grande misericórdia, pelo seu apreço poderoso, está conosco nessa grandiosa oportunidade. Vai dando um like no vídeo, chegando a todos os ofertantes e início da obra, os que não são também, mas os que são aí, prestem atenção que é coisa séria, oferta e dízimo é coisa séria, então a gente vai estar aprendendo um pouquinho o que vai acontecer com vocês, depois quando vocês morrerem. O que vai acontecer com você depois que você ofertou? Vai ainda que eu vou abrir água aqui. Vai dando like. Compartilhando também. Bem? Eita vida, hein? Quase caí aqui. Vamos lá. Igreja. Vamos lá. Como vocês sabem, eu falei para vocês acerca de que hoje nós iríamos fazer... Eu acho que eu vou apagar essa luz quando ficar iluminando aquele dia. Só um minutinho. Melhor, né? Melhorou. Bom, agora a câmera ficou complicada, né? Melhorou, né? Combinação, certinho. Tá certinho? Dá pra ver bem? Tá, né? Dá pra ver bem aí? A imagem tá boa? Tá boa, né? Então, como eu acho que ela não tá muito legal, acho que algumas luzes aqui que eu tô errando hoje. Mas, vamos lá. Eu acho que é aquela que não tinha. Mas, amém. Dá pra ver, né? Bom, tá muito ruim a câmera. Pera aí que eu já volto já, fica aí. Agora não aparece. Agora não aparece. Oh, Jesus, é hoje? Você viu, meus irmãos, que demônio é esse? Você viu, meus irmãos, que demônio é esse? Agora não tá aparecendo, meus irmãos. Agora voltou. Gente, eu não sei se é a câmera ou tá coisa estranha. Tá ruim demais. Eu tô achando. Vou tentar pela última vez aquela outra luz. Pera aí, aguenta aí. Eita, que difícil, hein? Chegamos. Bom, hoje, meus irmãos, eu queria trazer um ensino sobre o dízimo e oferta e também fazer algo para vocês acerca das ofertas que vamos fazer e começar a Igreja SA, né? Como vai ser implementado as ofertas, o dízimo, como vai ser a oração pelos dizimistas ofertantes, aqueles que não têm trabalhos. Nós vamos fazer também aí algumas campanhas, eu digo assim, eu não gosto de falar de campanha, porque campanha não existe, mas insistência de orações para quem não está trabalhando e quer ajudar na obra e vai fazer um voto. Falar, Deus me arrumou um trabalho, você dizimista essa igreja. Então, tantos que já estão dizimando e os que estão ofertando. Primeiramente, eu queria dizer, quem aqui vai ser dizimista fiel para a gente abrir o templo na venda desse apartamento aqui, como eu te disse, eu não volto atrás, e vai ser dizimista fiel.
qual é o valor que você vai dizimar? Fala aqui para nós, para você ter mais ou menos a base. Como a gente vai alcançar esse objetivo? Que tem galpões aí de 4, 5 mil. A gente pode começar antes da venda daqui. Vamos lá. O cara chegou aqui, nem sabe da minha história, nem sabe o que está acontecendo. Quem é o dizimista fiel e mais ou menos qual é o valor que vocês podem garantir em relação... Sim, pode colocar o valor que eu não vou falar aqui não. Tá certo? Esses valores. Quem vai se continuar até... Certo? Tô vendo aqui os valores. Porque nós... 20, 100, certo. Certo. Vamos entender, porque nós temos juntos almas nos esperando. 100. Será que a gente consegue uma meta de 270? 100. Que benção. Depois eu vou explicar para vocês o que é o dízimo, a oferta, o que vai acontecer para vocês depois da morte, tá bom? Certo. Será que a gente consegue alcançar aí por mês 5 mil? A gente consegue? Se a gente conseguir, eu tô vendo aqui os valores, dá para chegar, eu acho que chegou a uns 1.000 já, né? Olha, a Melissa também ajuda com 1.000, 150, então acho que vamos chegar lá sim. Que tem que ser verdadeiro, meus irmãos, porque eu vou lá, vou abrir o salão, eu alugo o salão. Aí eu vou comprar as coisas. São ofertantes, 50. Tá certo. Quando o Felipe vai ajudar com 110, 30, 50. Quem tá ofertando e quem consegue ajudar? Tá certo. Hoje eu falei que a oração R$100, garantido 20, 150. Certo. A obra não é minha, é a obra do Senhor. Eu tô vendendo o apartamento que eu moro pra a gente comprar algo melhor. Então, se a gente já tem uma quantia... 300, a Doralice é fiel. Ó, então já chega uns 5 mil, não chega não, meus irmãos? Acho que não chega ainda, né? Gente, 180, acho que se chegar uns 5 mil, vai ser bom pra gente. Obrigado, Gabriel. Por aqui. Porque a gente vai começar a aparelhagem, que vai começar tudo zero. Então a gente vai ter um culto pra nós. Quarta, sexta, sábado, domingo. E a venda daqui. Então eu quero começar já esse ano, já abrir esse ministério. Pequeno, não quero coisa grande. Quero um salãozinho pequenininho, meus irmãos. Começar na oração, no jejum, na doutrina, na santificação, entende? A minha ideia é essa, voltar ao que eu era, pastor Júlio Cruz Libertação lá. Quem tá entendendo? No jejum, na oração. Não quero saber de nada, eu quero me santificar. Porque o trabalho vai ser, nossa, vai ser mais extenso de novo. Embora você já sou mais conhecido agora, né? Um pouco mais fácil. Então, vocês são os únicos dizimistas, é isso? Vou dar 20, dízimo de 20. Tá certo. As pessoas que não... Parabéns, pastor. Obrigado, Larissa. Obrigado, Denilson. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado. Obrigado pelo apoio. As pessoas que... As pessoas que... Vamos lá. Nós precisamos... Tem que ser verdadeiro. Não pode me deixar na mão, meus irmãos. Nem a Deus. Deixa a Deus na mão. Faça um contrato lá. Aí acaba um contrato, a gente se nessa enfiar nos contratos, a gente não pode. Então você tem que se ajudar para que as obras cresçam. Eu não vou ficar dentro de igreja, vocês sabem muito bem. O negócio é na rua. Então, esse apartamento é a única coisa que restou do ministério. E eu não tenho casa. É da igreja onde eu moro. Eu não conquistei isso aqui, eu não trabalhei. Então, igual eu falei, montar uma empresa. Quando a gente vender aqui, a gente monta uma empresa de aluguel de veículos. Só aquela empresa a gente já paga o dízimo, paga a mensalidade. Dá pra gente abrir outra clínica. Dá pra gente, aos pouquinhos, Deus vai galgando. Buscando as pessoas certas. Tem vários morros aqui, favela pra mim ir. Entendeu? Eu vou começar sozinho, meus irmãos. Desculpa, mas eu vou abrir culto sozinho, vou orar sozinho, vou lavar o banheiro sozinho. Eu não quero ninguém perto de mim. Eu não confio mais. Não confio. Eu quero orar, tá na quarta, sexta, vai fechar a igreja, eu fecho. Não tem problema. Se eu for para morrer sozinho, eu morro sozinho. O apóstolo Paulo morreu sozinho. Pedro morreu sozinho. Jesus morreu sozinho. Né? Eu não quero obreiros que... Obreiros só me deu trabalho, só me colocou para baixo, só foram ingratos, profanos. Foram pessoas que... Eu falo para Deus assim, eu não quero qualquer um do meu lado. Quero pessoas verdadeiras, pessoas que amam as almas de verdade e não queiram aparecer na internet. Olha quanto ficou famoso a internet aí, ó, e sumiram, né? Então, forte abraço. Obrigado, Henrique. Forte abraço pra favela aí, pessoal aí, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Então, é difícil confiar nas pessoas mais ainda que eu fui traído, né? Né, Gabriel? Concorda, Gabriel? Gabriel tá aí, ele concorda.
Eu fui muito traído mesmo. Então as pessoas aqui em Ribeirão Preto, foi a última traição minha, foi terrível lá. Ajudando daqui, nego falando mal de mim lá, e eu padecendo aqui, sofrendo. Então eu não quero isso pra minha vida, eu quero saber que eu vou abrir igreja, que eu não vou ter nenhum problema, que eu vou ganhar almas para Jesus, que eu vou abençoar vidas ali, entende? Mesmo que não tenha hino para louvar, meus irmãos. Não tem problema. Eu louvo 3 hinos da harpa e começo a pregar. Eu não tenho problema. Eu só quero chegar lá chorando. A presença de Deus e falar aqui, tá aqui, ó. Tô recomeçando de novo. Humilde em reconhecer os meus pecados que eu cometi no passado. Quero reconstruir uma igreja mais forte, mais brava, mais madura, mais séria e mais amorosa. É o que eu quero. É o que eu quero. No fundo do meu coração. Senão eu não estaria acordado essas horas. Tá bom? É isso. Quero ser melhor do que eu fui. Mais justo, muito mais ainda. Mais santo, quero ter mais santidade. Não quero estar na igreja com vontades mundanas, não quero. Quero daqui para frente esquecer tudo e voltar com poder, com autoridade. Eu choro porque eu quero salvar minha alma. Essa é a verdade, salvar minha alma. Entender que os dizimistas ofertantes ajudaram com que essa obra vê almas alimentadas, mendigos sendo tomado banho, queria arrumar uma igreja e ter um banheiro para levar as pessoas para tomar banho, né? Então, a minha ideia é ter uma Kombi mais para frente, eu tenho carta, então eu posso dirigir, pegar sozinho, já fui quantas vezes sozinho para essa base que eu vou, não tem problema. Eu não quero obreiro que vai tropeçar o caminho, como eu já conquistei. Meus obreiros foram terríveis, eles não foram aprovados por Deus, eu estava sozinho, a hora que eu fui eu estava sozinho. Ó, todos caíram, onde ficou? O pastor está aqui, ó, tentando, renunciando, fazendo. Por quê? Porque isso é uma dádiva do Senhor. Irmãos, essa obra passa pelo fogo e ela continua do Senhor. Não tem por que eu continuar aqui. Olha o tanto que eu já perdi, meus irmãos. Eu poderia ser milionário vendendo aquela clínica e desligasse o canal, acabou. A clínica valia 1 milhão, meus irmãos. Ó, 1 milhão eu monto uma empresa de Uber aí e fico rico. Mas não, fui transparente, falei pra vocês não estavam indo dinheiro, falei quando vendeu, todo o dinheiro fui explicar onde foi. Entende? Mas não. Né? É isso. Então, eu sei que tem pessoas aqui, mas usadas pelo diabo, deixa eles passar. O diabo vinha inventar. Você pode ver, nenhuma live de oração vem ninguém, que é oração poderosa contra os demônios. Vai falar de dízimo e oferta, os demônios vêm aqui, porque eles sabem que atrás do dízimo e oferta que a obra cresce. Tá aí, ó. Então, quem conhece a minha história, 15 anos, sabe quem sou eu, então não preciso provar nada para ninguém. Contra fato não há argumentação. Então, você que já falou, então você dizimista. Então, vocês têm fé nisso que estão fazendo? É coisa séria. Nós vamos selar um pacto com Deus hoje. Você que está vendo esse vídeo depois, tá? O que acontece? Vou ensinar vocês o que é o dízimo e o que é a oferta. Quem quer aprender? A pergunta é, Pastor Júlio, vamos falar o que é oferta e o que é dízimo. Já disse isso, dízimo ele não existe. Você não é obrigado a dar o dízimo. Tá vendo? Quem faz isso? Qual pastor fala isso, meus irmãos? Pedindo o dízimo e fala que não é obrigado. Qual pastor fala? O seu pastor ia fazer isso? Ia falar isso? Você viu o pastor lá de Minas? Ele coloca um quadradinho aqui, vários pix. Quem já viu? Fica mais os pix aqui do que aparece o quadrado ele. Quem viu isso aí? O cara fica pequenininho assim, ó, o quadradinho ele aí, e do lado um monte de pix. Quem viu isso? Pix, QR Code, pix. As pessoas nem aparecem direito, só pede. Qual pastor ia falar isso? Eu prego a verdade. Sim, eu queria falar para esse Tiago aqui, Tiago Silva, que o meu trabalho você não aguentaria. Mas as pessoas falam assim, vou trabalhar. Irmão, vocês não gostariam 1 minuto do meu trabalho. Aguentaria, gente? Não aguentaria. Eu louvo a Deus, vocês não estão aqui desse lado. Viu, Tiago? Fica 1 minutinho no meu lado aqui, você vê. Mas você aguenta. Quero ver se você aguenta mesmo. Nega armado entrando no culto, querendo te matar. Quero ver se você aguenta mesmo.
Então, o dízimo ele não existe. O dízimo era do tempo dos levitas, né? Mas o dízimo que a gente fala hoje, eu sempre falei isso, é um voto a Deus. Senhor, então é um voto de R$300 por mês para o Senhor, para a obra. É um voto. Então, dízimo e voto se baseia no voto e não no dízimo. Quem entendeu, diga amém. Então, eu já dei um ensino sobre isso. A oferta, ela tem que vir do coração. Ó, tem que dar uma oferta, eu quero dar uma oferta. Ó, vem de um terreno. Ó, o meu terreno valeu 100 mil. Mas eu quero dar uma oferta de 10 mil lá na igreja SA. Eu vou dar, Deus, o Senhor oferece o terreno para o Senhor, oferece para o Espírito Santo primeiro e vem a oferta. Lembrando que para dizimar e ofertar, tem que estar bem com o seu irmão. Senão tem que deixar a oferta no altar e reconciliar com o seu irmão, tá bom, gente? Então, ninguém oferte aqui sem reconciliar com o seu irmão primeiro. Ah, seu pastor não ia falar isso. Seu pastor não ia pregar isso. Não ia. Não ia. Então você reconcilia. Entendeu? Então as pessoas. Eu quero ofertar, eu quero dizimar. Não, calma. Tá bem com o seu irmão? Oferta dizima. Se não, reconcilia primeiro. Seu pastor não ia falar isso. Os demônios do inferno ficam bravos. Os diabos ficam bravos. Os diabos ficam bravos, os diabos. Os diabos ficam bravos, os diabos. Não, os quiabo, né? Quiabo. Só de terra é quiabo, isso aqui? Os diabos. Eu vou comer um cru. Depois dessa tem que correr. Sem lavar. Não faça isso em casa. Vou comer outro cru. Sem lavar. Então, os diabos não aguentam eu, não. Os diabos não aguentam. Não aguenta. Qual diabo vai aguentar isso aí? Um cara ser justo até na hora de pedir ajuda. Quem ia aguentar? O seu pastor não ia aguentar. Tá ouvindo? É bom, viu? Eu duvido fazer com pimenta, é brincadeira. Rapaz, não é tão que chama quiabo, não, hein? Pronto. Se alguns grãozinhos falando assim, é porque é do diabo, do quiabo. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, em Coríntios, aquele que dá com o coração do que Deus ama, quem dá com alegria, o que acontece ali? Ele fala de uma oferta alçada das igrejas de Corinto. E, no entanto, o que nós temos que falar, começou já, que eu parei, né? Então, o que acontece? Você tem uma autonomia em ser um patrocinador de algo que vai dar início à salvação de almas para a eternidade. Então, hoje nós dependemos, meus irmãos, de luz, água. Isso aí é uma coisa, um efeito dominó da sociedade. Então a gente não vai pegar ali de graça, não pagar um aluguel. Então tem que pagar. Então o pastor já trabalha o quê? Trabalha muito, ele ora por você. Você vai no culto lá, você não vai pagar nada para entrar. Você vai curtir a sua luz, uma boa pregação, vai sentir a presença de Deus que não tem preço. Vai usar o banheiro. Então, tem recursos para isso. Então, o que acontece? Nós vamos levantar a ESA novamente, para ela vir com mais força. Tem muita gente para trabalhar para mim, tem muita gente para trabalhar para mim, pessoas confiáveis, ainda que eu acredito, mas
eu não vou começar com ninguém. Igual eu disse, eu vou começar na oração. Deus vai mostrar, né? Então, como eu disse, o apartamento que eu estou não é meu. Eu não trabalhei para estar aqui. Isso aqui dá oferta e dízimo e oferta. Então, qual pastor que faria isso? Como eu disse, não falaria. Eu estou voltando a falar porque eu afirmo isso. Não estava lá emocionado. Eu sou esse verdadeiro servo de Deus. Então, oferta e o dízimo, elas são para isso. Agora, o que nós baseamos, mais para frente, se você quiser ver sobre oferta e dízimo, depois busca aqui. Pastor Júlio César, ensino sobre dízimos. Depois você vai ver que lá que eu explico mais, mas eu não posso montar a fundo hoje, porque hoje é nosso tempo é rápido e tem que ser muito mais profundo. Então, a igreja SA, ela foi a pioneira na doutrina na internet. Eu fui o pioneiro, eu Davi Miranda. Davi Miranda de um lado e eu do outro. Quando Davi Miranda morreu, só veio Júlio César, veio eu pregando a doutrina. Então ninguém sabia que era doutrina. Essas igrejas de hoje nem sabem, eles nem sabem o que é doutrina ainda, tem fazendo muitos ensinos errados aí, né, permitindo muita coisa que não se baseia com a vontade do Espírito. Então a verdadeira doutrina está na SA, não está em outro lugar. A verdadeira doutrina está na SA mesmo, na santidade de arrependimento. Por quê? Porque foi revelado a mim no inferno. Eu desci o inferno. O anjo Gabriel apareceu para mim. Então eu sei o que Deus falou comigo. Tudo que eu ensinei vocês. Lembra que eu falei para vocês chegar no mercado e fazer isso aqui, ó, um alface, para experimentar e não pagar? Inferno. São doutrinas rígidas, que têm um comportamento de justiça e soberania. Entende? Coisas que pastores nenhum ensinam. Então, a irmã é doutrinada. Quem já fez isso no mercado? Quem já fez? Quem já fez? Então a ISA, a Igreja Santidade de Arrependimento, ela é uma igreja totalmente diferente de qualquer igreja. Não tem igreja hoje na terra igual a ISA, porque ela é rígida, é um ministério difícil de se lidar. É um ministério, irmão. Qual é o ministério, irmão? Que abrindo uma igreja a outra igreja, não vem nada para sede, dinheiro. E o pastor tem a obrigação de dar dízimo e oferta e dar para os pobres. Qual igreja tem essa doutrina? Nenhuma. Nós temos. Pastor, eu quero abrir uma igreja SA aqui. Eu quero ser pastor SA. Primeiro, para tirar o que é do pastor, o que sobrar, vai para os pobres. Pastor que não visita, não entrega marmitex, não é pastor. Não serve para gente. Então, é muito rígida. É muito rígida a igreja SA. Ela tem uma só doutrina. E nenhuma igreja do Brasil tem a doutrina que nós temos. Não tem. Não tem, mas não tem. Tem ou tem? Vocês conhecem alguma que é assim? Que obriga o pastor a dar todo o dízimo que arrecadar na igrejinha local para os mendigos e pobres? Obrigação. É obrigado. É obrigado. Se não der, não serve para ser pastor. Não é bem-vindo. Não pode abrir igreja assim. Hã? Tem, meus irmãos? Hã? Qual igreja aqui no YouTube é assim? Nenhuma. Então, todos esses exercícios, essa doutrina, é aplicada à base do poder de Deus, das orações dos santos. É lógico que o pastor vai ter o ajuda, vocês nunca vão ver, é uma obrigação. Pastor, eu mais 5 obreiros, eu quero ser pastor da SA. Você quer ser pastor? Deu quanto? Fechou quanto a igreja? Fechou com 15 mil. Quanto que é o aluguel? 5. Sobrou 10, né? Ajuda os obreiros. Ajuda o senhor precisa de uma coisa? Água, luz, aluguel na sua casa? Precisa, pastor. O que sobrar, tudo para marmitex. Não fica nada no cofre. Tudo cestas básicas. E ainda fazer toda quinta-feira cestas marmitex. Toda quinta tem que ter marmitex. Então, nós fomos assim, nós somos assim. Você já foi provado aí na internet, vocês já viram muito trabalho. Quem já viu muito trabalho? Então, o trabalho da SA é um trabalho que toda quinta é obrigado a estar na rua, entregando comida. É obrigação do obreiro. O pastor Isaías toda quinta estava. Quantas vezes o pastor Isaías foi? O pastor Paulo, né? Toda quinta nós temos a obrigação com Deus de ir atrás dos pequeninos nas ruas. Então, não vai ser, meus irmãos, não vai ter uma obreira, por isso que vai ser difícil arrumar uma obreira para congregar com a gente. Porque a obreira, ela tem disponível a rua, ela não vai ficar dentro de templo. Entende? Ela não vai ficar dentro do templo, ela não pode ficar dentro do templo. O templo é o lugar onde tem as almas pequenas. E outra, esse negócio igual a reage lá do pastor Flávio, ficar um monte de gente gravatada e doutrinado, isso para mim eu não quero. Crente, todo dia, os mesmos crentes ali, eu quero ver pessoas prostitutas, um cara entrando com baseado, fumando, se possível for, dentro da igreja. Quero ver um cara fumando baseado dentro da igreja. E ele é pagar na hora de sentar no banco. É isso que eu quero ver.
É o meu sonho ver isso. Não ver todo da mesmo irmão, mesma irmã, e não ver uma alma diferente, não ver uma alma nova, mesma coisa, sempre aquele mesmo pessoal, todo mundo de gravado de um lado, os irmãos, as irmãs doutrinadas do outro, não ver uma alma suja, não ver um mendigo entrar. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero o cara cheirando cocaína, se possível, dentro do banheiro da igreja. Mas que ele vai ouvir a libertação da sua alma. O cara que tá dentro do banheiro da igreja, esticar a cocaína assim, ó, e sentar para assistir o culto, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Porque maior o que vai chegar nos ouvidos dele do que entrou no seu nariz. Eita, nós! Pode cheirar no banheiro da igreja, mas que sente ali e ouça. Entendeu? É isso que eu quero. Ah, pastor, eu vi o cara cheirando, não tem problema não. Senta aqui, irmão. Vamos ouvir a palavra de Deus. Né? Então isso... Ah, mas tem que ter temor e reverência. Para quem já conhece. Para quem não conhece, só tem que ter ouvidos para ouvir a verdade. E aí ganhar o temor e ganhar a reverência. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então nós temos que amar o drogado. Nós temos que amar o viciado. Nós temos que amar o mendigo, o fedorento, que vocês fazem assim, ó. Não chega nem perto. Os caras da Marmitex assim, as irmãs. Longe, tem que abraçar. Sentir a fezes. O cheiro de carniça. Abraçar aquela barba fedorenta para ralar no teu ombro e você dar com os seus lábios, você pegar e dar um beijo naquela bochecha cheio de cardido de estrume de asfalto. É isso que tem que ser. Mas não para mídia ou câmera ver. Mas sim para o amor sensato, cordial e amor finito que vem do céu. Esse é o amor de Deus. Deus nos ensinou a amar o próximo. E é uma obrigação nossa ter um coração quebrantado para o próximo, um coração solene para o próximo, um coração de dádiva de amor, de algo que constrói acima do nosso entendimento, dado e guiado, realizado, sustentado pelo Espírito Santo, que é o Espírito do amor. Então é muito pouco crente que ama as almas. Aqui, se eu vou ver, tem 200 pessoas, mas aqui é poucos que amam. E é isso que muitos vão para o umbral. Ah, pastor, no inferno, umbral e inferno é a mesma coisa. Vai para o umbral. Quem eu falo do umbral? Vai para o umbral. Vai para a região dos mortos. Por quê? Porque teve tudo, mas não teve o amor. E Jesus vai julgar segundo a medida do nosso coração. Segundo a medida da nossa consciência. Segundo a medida da nossa sabedoria, dos nossos pensamentos. Pois há uma balança de justiça no coração e no pensamento que guia a visão do olhar. Ou seja, o olhar almeja, a consciência conecta e produz, e o coração vai. Porque coração significa corpo em ação. Corpo, ação. Coração, ação da carne, se sujeita às vontades feitas pela imaginação e pela vista dos olhos. Por isso que ele disse, cuidado, olhar naquilo que perece. Né? Vigiar no olhar. Então, por isso que eu digo a vocês, fugir da aparência do mal. Vocês não sabiam disso. Então, toda essa corrupção, ela gera em torno de uma falta de conhecimento. Então, o que devemos entender? Com a mente, com a consciência buscando o estatuto de Cristo, deveremos levar para o caminho de Paulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é o caminho mais provável, né? Olha só que palavra linda que o Lipe colocou. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, é isso. É isso. Você tem que voltar à origem. Voltar a entender. Lembra? Olha a igreja de Esmirna, né? Lembrai das primeiras obras? Voltar lá. Lembra? Igreja de Éfeso. Éfeso, né? Ou Tiatira, não lembro. Mas era para lembrar das velhas. Então, esse voltar a amar, gente, voltar ao primeiro amor, voltar a estar diante do poder de Deus, orando sem cessar, levantando a carga um dos outros. E para isso é necessário uma renúncia muito mais forte. Porque você já provou do estandarte, seu corpo já foi de novo para a lama. Então é muito sério essa volta.
Então, é uma incompatibilidade total que devemos ter. Então, você tem um baseio de salvação. Todos nós estamos correndo atrás de uma coroa, né? Então, todo o exame é apóstolo Paulo. Por que apóstolo Paulo? Porque ele pregou, viajou sozinho muitas vezes, foi perseguido, foi preso, depois foi degolado, né, em Jerusalém. Mas ele, antes da carta que ele ia embora, ele falou assim, Coríntios 13, fala do amor. Se a gente não tiver esse amor, nada seria. Então o amor, por que eu estou insistindo? Pelo amor à obra do Senhor. Quem acha que eu amo a obra? Quem acha? Eu amo demais. Para você sujeitar tudo isso, para você estar aqui ainda tentando insistir, sem ganhar nada em troca. É amor pelas almas, é amor de saber que eu tenho a convicção de que o que eu aprendi lá atrás é a verdade. Não adianta eu correr e dizer assim, eu vou voltar para trás, para que João escreve dizendo, olha, aquele que volta para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então todo o espírito que está rodeado aos 7 olhos de fogo de Deus, que a Bíblia diz que tem 7 olhos de fogo, está vidrado com poder e com consumação, porque o fogo consome a nossa própria vida. O Senhor tem os olhos de fogo olhando para nós e vendo o que se retrata dentro de nós, qual é o objetivo comum, qual que é a vontade, porque a Bíblia diz, levai a carga dos outros para saber a boa, perfeita, boa vontade de Deus, perfeita e boa obra. Então, perfeita e boa obra é você ter uma limitação da ignorância, uma limitação da mentira, uma limitação da soberba, uma limitação dos eu sou mais eu, não. Você tem que se limitar disso aí. E tem que deixar com que o Senhor faça na sua casa uma casa de renovo e transformação, e uma casa onde vai gerar aquilo que Apolo plantou e Paulo regou, para que Deus dê o crescimento, como diz na palavra de Gálatas. Então, precisamos ter essa primeira noção. Pastor Júlio, o que vai ser de mim? Eu vou ofertar na SA até a morte. Beleza, morri. Sou ofertante. Qual é a chance? Qual vai no céu? Como vai ser pesada as ofertas? Querem saber como vai ser feito no céu? Todos querem saber? Vamos lá. Deus, ele é muito grato à oferta. Vou dar um exemplo. Em que te roubamos, Senhor? No dízimo e nas ofertas. Lembra, Malaquias? Então Deus, ele sente a necessidade de um ofertante. Ele almeja um ofertante. Quando nós vemos Jesus sentado perto do gasofilácio, ele está perto do gasofilácio, ele vê um homem entregando a sua oferta, ele fica observando. Mas ele vê aquela senhorinha. Jesus, ele olha e fala para os discípulos, quem deu mais aqui? Não, o primeiro deu mais. Quem deu mais foi essa senhora aqui, ó. Porque o coração dela é tão generoso que ela tinha a única tampinha, o único quiabo aqui, ó. Ela tinha um único. O primeiro deu o que ele tinha. Ele tinha tudo isso aqui, ó. Ele tava sobrando na casa dele. Ela só tinha isso aqui. E ela deu o que ela tinha. Não que a Bíblia está falando para você dar tudo que você tem, não. Ao contrário. O jeito de se dar, o jeito de doar a Deus, não é porque você tem muito que Deus não vai te ver. Ele vai te ver conforme o teu coração. Eu sou um cara rico, acompanho o pastor Júlio, sou empresário, eu fecho 50 mil por mês. Poxa, por que eu não posso pegar 10% de 5 mil e eu falar para o pastor Júlio, dá o boleto do salão que eu pago esse salão, nem vou mandar para sua conta, eu vou pagar eu. Nem gostaria de pegar esse dinheiro. Eu falei, demorou, paga aí. Para obra. Então Deus vai falar, olha o jeito que esse cara ofertou na terra. Ele morreu, ele é empresário. Olha o que ele fazia. Então a justiça de Deus, ela é balançada nisso. Olha aquela irmã, ela tirava dela, às vezes fazia falta, mas queria ver o povo salvo. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou faltar. Porque a obra que Deus oferta e dizima, aqui na igreja SA, é abençoado ou não é, meus irmãos? O dízimo aqui é abençoado, porque já é desde o princípio do fim. É muito abençoado. Esse ministério não é meu, não é meu. É do Senhor. Deus escolheu eu para até eu tiver vida guiar esse ministério. Então, o que Deus requer? Deus requer que eu sofra improvisação. Mas vamos continuar aqui. Então, a ação de doar, o sacrifício da doação, alegra o coração do Senhor. Assim como Jesus se alegrou com aquela senhora.
Então a oferta é com amor, vocês têm que orar ao dízimo, falar assim, ó, tá aqui, estou entregando mais uma vez, mais uma semana. Dê sabedoria ao pastor Júlio César para pegar meu dinheiro, fazer a coisa certa, para que o seu nome seja glorificado. É isso. É isso. E o mais ainda, é eu que vou estar recebendo esses valores, vou ter que dar conta. Então é muito preocupante demais isso. É muito preocupante. Quando se trata de dizimista, você agora, igual hoje, nós vamos fazer uma pequena oração e todas as 10 horas vamos estar orando, né, 10 horas, pegar a semana de ensino para vocês, e de oração, eu vou estar falando sobre o assunto. Nós vamos apresentar os dizimistas e ofertantes hoje. Hoje vocês vão ser batizados. Vocês vão batizar para essa obra com sinceridade. Quem está entendendo? Hoje você vai orar comigo. Nós vamos orar junto ao Senhor. Nós vamos apresentar os contribuintes como Salomão apresentou os construtores do templo. Quem lembra? Os construtores do templo, eles vieram de longe, mas mandado ao Senhor. Tinha serralheiro, pedreiro, azulejistas. Então eles foram indagados, tomados por Deus. Então Salomão os abençoou. E assim eu tenho que fazer. Eu tenho que orar pela sua vida, mostrar ao Senhor, falar assim, ó, o Senhor conhece cada um desses, nós temos como vencer essa obra. Então, a conta no céu, vamos esperar, depois eu falo sobre conta. No céu, então, essa atribuição de Deus, ela será solene. E será imparcial, como sempre. Deus é imparcial, tá? Deus ama quem dá com alegria. E é no pouco e no muito te colocarei. Então Deus, no muito vai te colocar, mas talvez não seja aqui, na eternidade. Muita gente fala, no muito, no pouco e no muito te colocarei. Eles falam que é aqui, né? Eles pegam isso, né? No muito é na eternidade. Não vai nessas ideias desses pastores, gente, que ilumina vocês para vocês dar dízimos e ofertas. Não vai na deles, não. Porque ele não fala aqui. No muito te colocarei. Toda a glória que Deus coloca para o homem não é na terra. Pode ver que Jesus não fala de nada daqui. Ele fala só do céu. Não fala nada. Ele fala assim, esse reino será quebrado, essa terra já está condenada. De onde ele fala, quem não crê no Filho da vida, mas quem não crê já está condenado, porque essa terra já está condenada. Então ele fala no céu, na eternidade. É? Muita gente quer conhecer SA. Calma, a gente vai então abrir esse tempo. A gente vai ver quantos que vai dar por mês. Eu vou deixar esse fechamento desse semestre. A gente vai pagar essas coisas desse condomínio. A gente vai pôr para vender isso aqui. Saindo o dinheiro aqui, eu já falo assim, gente, ó, vendi por tanto. Por tanto. Vai ser tanto ali, tanto aqui, tanto lá. Como eu fiz na clínica. Falei os valores que eu vendi lá. Certo? Então eu vou falar por tanto, vou mostrar para vocês notas, se for possível, né, depósito da conta, e vamos embora. Entendeu? Pode ficar em paz que não tem medo de ladrão, não. Então, vocês têm esse poder para vocês abençoar uma igreja que é transparente. E eu tenho certeza, ninguém nunca dizimou aqui e deixou de ser abençoado. Irmãos, quer ver, ó, quem aqui é abençoado? Já foi abençoado de uma forma da onde? Uma senhora me contou que ela deixou R$10 depositado na caixa, na época não tinha Pix, era depósito. E ela falou assim, estava faltando fazer um muro por 10 mil. O pedreiro cobrou, ela deu R$10. E o pedreiro não fez de graça, por R$10.000. Então, muita gente. Você vai pregar quando em Vinhedo? Não sei. Em Vinhedo tem meu pastor lá que eu ganhei para Jesus. Não sei ainda. Ele está me chamando para pregar lá, mas eu estou preparando essas coisas. Tenho que preparar minha vida em relação à palavra, porque a pregação não é coisa brincadeira, é coisa séria. Então, é muito sério você entrar no altar. Pastor Jobs, eu conheço. Pastor Jobs, eu fui lá, irmão, uma bênção. Então, os irmãos estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, precisamos estar nesse posicionamento que ele é viável, é íntegro e é reto perante aos olhos de Deus. Quem está entendendo da glória? Eu sou abençoada. Todo mundo aqui é abençoado, quando dizer. Porque é um ministério que eu já fui, consagrei eles, eu estava em jejum e oração. Viu? Lá atrás. Os dizimistas que eu consagrei em 2020, desculpa, 2022, 2020, há 6 anos atrás, eu estava em oração, eu falei, Deus, os dizimistas sejam abençoados, e foram todos abençoados. Nunca ninguém falou assim, pastor, faltou algo em casa. Pastor, faltou, não, nunca faltou nada. Sempre Deus operou, sempre Deus fez e realizou. Tá certo? Santa Dona Platina,
Para mim ir para esses lugares, irmãos, eu tenho que ser convidado, então eu tenho que abrir a agenda, e aí a hora que eu abrir a agenda eu começo. Nunca é tarde para recomeçar, amém? Se eu recomeçar, você sabe que eu não paro mais. Então, ficou R$ 6.700 o meu débito no apartamento. Tentar quitar isso aí. O que vocês acham? Melhor quitar, né? Porque aí na hora da venda não tem muito prejuízo. Vou ver ainda se está em ofício judicial com a minha ex. Então eu aviso vocês essa semana ainda. Se não tiver, beleza, a gente monta a empresa, reduz a pensão, continua pagando a pensão pequena e monta a igrejinha pequenininha, a gente recomeça a vida novamente, com autoridade, com poder, com autoridade. Porque aí vai dar para comprar carros. Então se eu vendo aqui, dá para comprar uma Kombi. Não vai precisar muitos irmãos, dá o dízimo para comprar uma Kombi. Não, vou comprar uma Sprinter logo. Assim tem que ser feito. Uma Sprinter, coisa boa, para não dar quebrar no meio do caminho. Assim tem que ser feito. Encher de cesta básica, como a gente fazia. A gente gastava 20 mil por mês de cesta básica na igreja. 20 mil mesmo, você acredita? Era em torno de 20 a 25 mil reais. Todo mês. Qual igreja hoje gasta 25 mil de cesta básica? Vai, me mostra. Olha o tamanho da cesta, quem lembra? Do meu tamanho, era 1,5 metro de cesta. Hoje a cestinha dos irmãos. A cestinha dos irmãos dá até... Irmão, desculpa falar o termo. Dá um tapa na cara. Às vezes, irmão, isso aqui, ó. Ó, eu não é? Tô mentindo? Quem lembra dessa cesta? Põe aí na internet se viu a cesta nossa. Põe a cesta nossa aí. É cestona grandona. 4 sacos de arroz, 7 de feijão, 7 latas de óleo. Ei, meus irmãos, cada cesta saía por R$ 800. Cada cesta. Né? Cada cesta. Então... O Felipe tá pedindo R$ 500 emprestado. Felipe, agora eu não consigo, eu tô pedindo aqui pro ministério, mas se abençoar, você sabe que eu já ajudei uma vez você, eu ajudo de novo, não tem problema. Certeza, com certeza, tá, filho? Fique em paz, já deu tudo certo, tá bom? Não vou esquecer de você não, pode ficar em paz, tá? Esse menino é um menino benção, esse menino. Vocês lembram do Felipe aqui uma vez, ele entrou na live ao vivo? Ele vai vencer, é um menino bom. Eu amo esse menino, ele é o meu filho na fé. Então, você sabe que eu ajudo, filho. Fique em paz. Deus vai te dar, nós vamos orar pela sua vida, tá? Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar a vitória. Fique em paz. Então, assim, você tem tudo isso para chegar e trilhar o caminho. E a gente vai conseguir. Tá bom? Fique em paz, filho. Vai dar tudo certo, tá? Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Só mantenha calma. Mantenha calma que o Senhor é nosso Deus, o dono do ouro e da prata, que não falta, que não falha. Amém? Falo isso para todos vocês que estão desempregados. Vocês vão fazer um voto quando eu falar, Senhor, a partir de hoje dessa oração, Senhor, vai abrir uma porta para mim. E eu vou, assim abrindo essa porta, vendendo uma cama propriedade, eu vou entregar na SA ali. Falar, pastor, tem uma oferta especial. Vendi ali e ganhei uma herança. Pô, quanto você ganhou? Minha herança foi R$2 milhões. Quero dar 100 mil na igreja. Pode mandar os 100 mil. Que nós vamos, 100 mil, nós vamos mostrar para vocês onde foi 100 mil e eu vou falar que nós recebemos 100 mil. Sou pastor que fica lá de medo de ladrão chegar e sequestrar. Manda vir, bandido sequestrar. Manda vir. Manda. Não veja a hora deles vir. Vem pegar na minha mão. Vem. Vem, safada, vem, Exu. Vem pegar, vem pegar. Vem bem armado, hein? Então eles ficam tudo assim, ó, com medo de falar quanto tem na... Por que os pastores não falam quanto tem na conta? Medo de sequestro. Mentira pro público. O certo não era os pastor Flávio, por exemplo, falar quanto tinha no cofre da igreja dele? Ou não? Ou não é obrigado? É obrigado. Que você dizima. Os pastores, o certo, fazem igual a SA fazia. Tinha um papel lá na frente, quanto entrou, quanto saiu, quanto entrou, quanto saiu. A Cleide fazia. Pastor expulsando demônio, mas não está sendo fiel com Deus. Vai para o inferno. Pastor expulsando demônio, sai Satanás, Exu daqui, Exu dali, mas vai para o inferno. Não vos conheço. Não vos conheço. Não vos conheço. Não vos conheço. Esse é o problema. O certo é mostrar para o povo quanto vocês têm na conta. Tô certo ou tô errado, meu povo?
Hã? E o carro que vocês têm. E a casa, fazer um tour pela casa onde o pastor mora. O que vocês fazem? O meu prédio, aqui o apartamento, vocês conhecem, né? Quem conhece o apartamento aqui? Eu postei na internet. Sim ou não? Por que vocês não mostram o carro que vocês andam? Por que vocês não mostram quanto vale o teu carro? Como eu fiz com a X6. A caminhonete. Com a Audi. Seu pastor não ia falar isso. Seu pastor não ia falar isso. Seu pastor não ia falar isso. Transparência. 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 Transparência, meu povo. Tira a máscara. Transparência. Eu não sei como é a casa dos irmãos. Deve ser na casa, ó. Janela de granizo. Deve ser só top, mármore. Nossa! Eles devem andar numa mansão, meu irmão. É por isso que eu sou perseguido. Eu prego o que vocês escondem. No dia do juízo, Deus vai falar, por que você não mostrou tua casa pro povo? Ah, minha intimidade, né, senhor? Deus vai falar, eu me revelei minha intimidade para você? Te deu os dons? Eita! Aí você vai falar o quê? Vai falar o quê? Te dei os dons, te dei sabedoria, entendimento, tudo que era meu. Com intimidade me revelei a você. E aí você tem... A coisa é séria. A coisa é muito séria. Ser pastor não é para qualquer um. Todo mundo quer ser pastor, mas na hora de entrar na bala, ninguém quer entrar na bala. Quem congrega aqui? Quem tem pastor congrega? Qual que é o certo? Por exemplo, eu tô uma igreja. A obreira tá vindo para a igreja. Um moleque, a biqueira ali, os caras da biqueira, mexeu com a obreira. A obreira sentiu medo. Ela fala comigo, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? É orar por ela? Descer lá na biqueira lá. Descer na biqueira lá. Pôr o certo, o justo, o correto na mesa. Fala, meu amigo, minha ovelha aí, certo? Sou pastor dela, morro por ela. Não vai mexer com a minha ovelha, não. Quando ela passar, ninguém vai falar, ó, tem um pastor que cuida dela. O seu pastor faria isso? Ai, meu Deus, como tem pastores e pastores, né? Existe pastor e pastores. Não existe. Eles têm medo de morrer, gente. Eu não vejo a hora dessa morte chegar. Então, existe... Aí fica com medo da biqueira. Não, mano, vigia. Passa pra outra rua. O pastor não tem que dar vida para suas ovelhas? Tem que ir lá discutir lá. Bateu na irmã lá. Zoou a obreira da igreja. O que tá acontecendo aí? Sou o pastor daqui, o que tá acontecendo aí? A Alessandra disse, quase nem vou à igreja, prefiro o Júlio César. Obrigado, Alessandra. Quero ver as lives, né? É isso, ou tá errado? Então, por isso que vocês não conhecem a Bíblia ainda, gente. Jesus falou assim, ó, esse daí que não é pastor, é salteador, ele vê as ovelhas dispersas, ele corre. Aí vem o lobo, vem o quê? E as ataca. Jesus falou isso aí. Na hora que o bandido olhar pra mim e falar, pô, você é pastor, como eu fiz com o Pedrinho Matador. Quem sabe que eu batizei o Pedrinho Matador aqui? Os caras tentam matar o Pedrinho de fuzil, eu falei, tem que matar primeiro eu. Eu sou o pastor dele. Eu vou morrer pelo Pedrinho. Pedrinho matou mais de 200 pessoas do Brasil inteiro. Arrancou um monte de cabeça no presídio. O cara mais famoso do Brasil até hoje, o maior serial do Brasil e do mundo. Eu morro por ele. Eu fiz isso. Vê se alguém bateu. Não foi. Falou, pô, esse... Os demônios falam, verdadeiramente, esse aí tá com Cristo. Esse eu não bato de frente. Ó, no fuzil. O dedo dos caras tremendo no fuzil, ó. Tremia.
Tremia o dedo no fuzil para matar o Pedrinho, ó. Mas depois o Pedrinho foi pego porque foi fora da palavra. Porque se o Pedrinho tivesse comigo, ele não estaria sentado lá na casa dele, e tão pouco o diabo tinha tocado na vida dele. Não tinha. Não tinha, meus irmãos. Porque era oração e jejum todos os dias. Até o jeito que ele mascava fumo lá, tirei da boca dele. Então não tem, não existe. Tá bom? Vamos lá aqui, ô morador de rua. Eu vou te dar uma marmita, irmão. Pode deixar aí que eu te dou uma marmitex. Morador de rua. Às vezes o cara nem morador de rua coloca morador de rua, né? Zombando quem tá no sofrimento aí. Aí é um canalha, né, meu? Ó, o cara colocou aqui morador de rua como conta. Você é um canalha. Tá zombando os caras de sofrimento aí? Os caras que já não tem um abraço? Os caras que não tem uma comida? Você tá dentro da sua casa com Wi-Fi falando que você é morador de rua? Qual que é as ideias? Onde você quer chegar com essa palavra aí? Não tinha outra palavra pra colocar aí, não? Tá zombando quem não tem o que se defender? Tá oprimindo os meninos da rua? Aí vai dar ideia, hein, mano? Vocês não têm argumento nenhum, as ideias de morador de rua. Não é nem morador de rua, mano. Então, o cara coloca aqui no morador de rua. Eu falo, é o ser humano hoje. O ser humano, ele zomba ainda do próximo, sofredor do próximo. Morador de rua. Porque qual é o tiro? Qual é o tema? Não é morador de rua. O cara tá embaixo de uma casa agora. Então o cara destaca pessoas que nem ele faz a obra. Então um pouco para trazer esse emblema aí, essa atividade total, deselegante em cima do que era. Bom, tá mordendo com o telefone. Então você tem aí essa relevância. Então eu entrei e entro na bala de qualquer um. Então o respeito que eu tenho no crime não é porque eu sou criminoso e nem sou faccionado. Não sou faccionado, repito. Não sou de nenhuma facção. Mas todas as facções me respeitam. Vou falar de novo. Sou pastor, não sou bandido. Mas todas as facções me respeitam. Aonde eu fui, em qualquer estado do Brasil, todos me respeitam. Falo muito da facção de São Paulo, porque eu vivi aqui, estou vivendo, sei como eles trabalham. Não sei do outro lado de lá. Nem quero saber também. Então, digo a vocês que, por isso que eu falo para você que eu defendo a ética do presídio, facção dentro do presídio, facção de São Paulo é diferente, eles acolhem o cara. Por isso que eu falei que a facção paulista é mais reta do que a igreja. Porque os caras é o certo, o justo e o correto. A igreja não é. A igreja não é mais certa, ela não é mais justa, nem ela é mais correta. Mas o crime mas o crime de São Paulo aqui que eu conheço é certo, justo e correto. Ninguém morre à toa, ninguém apanha à toa. Os caras têm uma medida de justiça, onde a igreja está faltando. Aí vem o que a Bíblia fala. Os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Então hoje, as facções estão sendo mais justa do que a igreja. E aí que eu tenho isso como um desfalque, vendo que Satanás abusa e usa. Por quê? Porque o pastor não pega o dízimo. Se o bandido ali roubou 100 mil, ele vai contar 50, se for em 2 assaltos, 50 para você, 50 para mim. Não passa um centavo. Mas a igreja não. Se ela ganha 100 mil, o pastor esconde o valor que ele tem e não divide com os seus membros. Quem está entendendo, meus irmãos? Hã? Hein, meus irmãos? Então, ninguém morre no crime à toa. O cara não vai lá chegar no crime, o criminoso vai chegar, vai pegar o centro de ônibus e dar um monte de tiro na sua cara. Não vai. Se ele der, ele morre. Então é esse contexto que eu estou dizendo. Então, como as trevas estão muito mais obedientes do que a luz. Elas estão mais prudentes do que a luz. E é uma deficiência que Jesus falava no passado. Fala, os filhos das trevas é mais prudente que vocês, hein? Olha os fariseus. A Bíblia fala de uma coisa muito interessante dos fariseus. Ele falava assim, ó. Vocês estão vendo eles? Jesus falou assim, ó. Presta atenção aqui, todo mundo aqui. Presta atenção. Olha pra cá, todo mundo. Ele falou assim, ó. Vocês estão vendo esses daí, ó? Aí o discípulo falou, tô vendo. Tinha um problemão lá em perto na região do Jordão, que Jesus tinha acabado de sair do batismo. Os pastores de João Batista foi errado. Por que João Batista errou? Porque João Batista, sabendo que ele era maior do que ele mesmo profetizou, está aí um que era antes de mim, que é maior do que eu. Por que não mandou os discípulos dele seguir ele? Não, queria juntar discípulos para ele também. Então os discípulos de João Batista eram de João Batista.
O discípulo de Jesus era separado. Até mesmo o discípulo de João Batista vai lá perguntar se ele realmente é Jesus. Ficou louco. João Batista doidou. Que ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois ele fala, vai lá ver se é esse mesmo o Cordeiro do mundo. Então a loucura de querer acatar só para si, sendo que era para ele mandar o povo seguir, agora você tem que seguir ele. Ele, segue ele, que o meu ministério acabou aqui com você cortado de cabeça, minha cabeça ser cortada. Mas João Batista foi o quê? Prepotente. Ele não deixou os discípulos dele seguir Jesus, que era o certo. Eis aí o rei, pode seguir o rei agora. Mas beleza, vamos lá. Quando Jesus falou assim, ó, tá vendo esses daí, ó? Esse daí, ó. Esse daí. Esses daí são aqueles que estão na porta do templo. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Aí os discípulos, quem que são? Os fariseus. Raça de víboras. Mas engraçado, eram bonitos e formosos, mas dentro era sepulcrado. Mas mesmo assim, Jesus falou assim, agora vocês têm que ouvir eles sim. Jesus não falou para ninguém parar de ouvir os fariseus, ao contrário, ele falou, ouve eles, mas não faça o que eles fazem. Mas ouve, porque eles estão pregando a verdade. Os fariseus não pregavam mentira, eles eram pregadores da verdade. Mas era um sepulcro lindo. Tinha morte dentro deles. Porque Jesus era a vida, eles não queriam aceitar a vida. Eles estavam na lei que matava, mas a graça que dava vida, eles não aceitaram, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador! Eita, dá uma pregação isso daí. Viu o diabo? Que sabedoria, hein? Da onde vem tanta sabedoria? Da onde vem? Do Senhor. Então, deixaram a vida e levantaram a verdade em cima da lei, das leis de Moisés, vivenciando o pai Abraão da fé, sendo que o pai agora, de todo o entendimento, seria dada as castas e as pisaduras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Isaías profetizou. Agora, o mais interessante, manifestou em honra, manifestou a glória de Deus. E então você tem o Rodrigo aqui, ó. Vou até perguntar para o Rodrigo. Eu não chamei a facção que eles são mais justos do que a igreja. Não, que eles são justos. Falei que eles estão mais sendo mais justos nas ações deles, no seu clímax, do que a igreja. É diferente. Você que não entendeu, volta lá atrás e vê de novo. No seu clímax, no seu domínio, que é filho das trevas e não de luz. Beijo no ombro. Por isso que eu falei, filho das trevas mais prudente que a luz. É das trevas. É justo, mas é das trevas. Então, você tem algo interessante. São justiças das trevas. Como os fariseus eram justos das trevas. Tá bom, Rodrigo? Vou ensinar você de novo. Os fariseus eram justos. Mas eram das trevas porque viviam na morte. Não tinha Cristo, mas tinha a verdade. Pregava a verdade. Diga glória a Deus. Quem entendeu da glória? E aí ele falou assim, não faça o que eles fazem, mas faça o que eles pregam. E aí os discípulos começaram a entender que os fariseus eram um povo de verdade, mas que viviam em ações erradas. Por exemplo, que eles queriam matar Maria Madalena e Jesus interrogou acerca da graça e do amor. Vocês têm que entender, meus irmãos, que essa é uma recapitulação do que iremos ser. É o motivo final de uma história pequenina. Se você for analisar bem, presta bem atenção. Nossa, esse quiabo deu uma queimação total no estômago, viu? Por isso que é o nome. O nome já é justo. Olha, presta bem atenção. Não estou misturando santo com profano. Estou dando comparações. E isso Jesus comparou. Jesus comparou Jerusalém com um Tiro e Sidom. Quer mais? Tem Bíblia? Quer mais? Comparou também o sofrimento do rico com o apoio do braço de Abraão que estava Lázaro. Quer mais comparação? Quer mais comparação que a Bíblia fala? Quietinho, irmão. Beijo no ombro. Quietinho. É uma comparação que Jesus fez em comparação. E nós podemos comparar também. Gostou dessa? Vamos continuar. Então, a relação do poder de Deus, nós temos aí uma jornada muito pequena, muito pequenininha, pequena e passageira. Nós vamos entender. Essa foi forte, Jerusalém com Tiro e Sidom. Eita, essa aí foi da hora, hein? Ei, Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não fica para trás. O debate pega fogo.
Então você tem, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? O irmão falou, renda a coisa que cai na mão dos vivos. Com certeza, que não faz a obra, não vai atrás de obras, que fica em casa só no celular, vai cair na mão dos vivos. E vai ser o reino da coisa, porque vício é o telefone. O celular é um vício. E os viciados não andarão no reino de Deus. Cuidado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria que desses debates que tem, não tem uns debates que tem aí na internet, os pastores contra não sei o que lá? Por que não me chama, gente? Pô, poderia me chamar, hein? Eu ia, cara. Eu ia sem a Bíblia. Só eu ia. Tá, onde você quer chegar? Vamos lá. Vamos lá. Você tem uma vida pequena num espaço de pouco tempo. Certo? Vou em podcast, vocês vão ver. 30 macumbeiros e eu sozinho com 30 macumbeiros. Falei, levanta esse estudo aí. Pode levantar todo mundo, vamos levantar todo mundo. Vou falar, vamos levantar todo mundo. Vai, chama um por um aí. Olha só. Então, vocês têm uma pequena... Até o Jona correu, né? O macumbeiro Jona correu, quanto mais vocês né, correr. Até ele correu de mim. Até hoje correu de mim. Então corre até hoje do pastor Júlio. Achou que eu ia ser outro pastorzinho. Cheguei que eu me ele na bota. Lambi a bota. Ranquei a bota do Jona. Falei, vai chamar para ir pra sua igreja de inauguração ou não vai? Que eu vou pregar aí. Só ver se você não vai cair endemoniado. Vocês e todo mundo aí. Ó, o que aconteceu? A gente tem um pouco tempo de espaço. Né? Um pouco tempo de espaço. A nossa vida é uma trajetória que não se volta mais. Por exemplo, eu tô com 41 anos. Olha todo mundo pra cá, que é coisa séria que eu tô falando aqui. A gente brinca tudo, mas é coisa séria. Não dá vontade de largar a live, né? Dá vontade de ver falando, né? Igual Jesus falava, alimentava as almas a um ponto que as almas não queriam sair dos pés de Jesus. Vamos lá. O que acontece? Você tem uma linha, uma história, é um livro, um caderno da sua vida. Começa com folhas brancas e vai escrevendo no livro, vai chegar nas últimas páginas, você arrancar e fechar o livro, você vai morrer. Quando fecha o seu livro, a morte não volta mais. Então, por exemplo, eu tenho 41 anos de idade. Coisas há 10 anos atrás eu não posso mais mudar. Ontem eu já não posso mudar. 10 minutos atrás eu já não posso mudar. Aí é o problema. Aí é algo muito perigoso. Por quê? Porque nós temos uma linha reta indo para a morte. Ninguém se desvia da morte. Irmãos, a Bíblia fala que ela é a inimiga da vida e de dela ninguém escapará. Somente Cristo morreu e venceu a morte, mas ninguém pode vencer. Então ela vai. Qual é o destino hoje? Se você vai aniversário hoje, você sorri, não sorri? Você tem que chorar, porque mais um dia, mais um ano perde a sua morte, perde a morte. Então você vai encontrar com ela, tá te esperando lá no final. Você tá indo, você, todo mundo aqui na live tá indo. Estamos de conta com ela. Dias se passam, a gente tá chegando. Hoje, mais um dia. Amanhã, mais um dia perto da morte. Então nós estamos indo. Uma hora, nós vai trombar com ela. Nessa hora que contra a morte, a sua ideologia mental, física e social dessa terra, desse plano, ela não vai servir mais para nada. Você vai ver que um cigarro era coisa do diabo. Hoje você não consegue enxergar isso. Só pelo espírito. Mas os que morrerem sem o espírito vão entender e vão analisar, porque ele vai estar no plano espiritual. Quem entendeu? Porque no plano carnal, os carnais não encontram as coisas do espírito, mas vai ser forçado a entender, porque vai estar no plano espiritual, mesmo sem a presença do Espírito Santo em vida e carne. Quem entendeu da glória? É muito forte. Eita, é muito forte essa mensagem, meu Deus do céu. O Daniel falou, uau! Porque o plano espiritual define as ações da vida. E assim, quando você deixa essa, você vai falar, puxa, aquele baseadinho me trouxe pra cá. Poxa, aquela cachaça me trouxe pra esse plano, cara. Ela me enganou, cara. Pô, aqueles baile funk lá, me enganou, aquela merda me enganou. Me enganou. Então o espírito que veio do céu, no plano espiritual, em carne ainda em vida, nos faz convencer que isso é do mal. Mas aqueles que não são convencidos só vão entender quando entrar no mundo espiritual.
mesmo sempre as do espírito, porque é espírito, não é carne, vive uma vida em dimensão separada. E aí o que nós refletimos nessa vida será totalmente transportado a um sentimento de arrependimento, sem o convencimento do espírito, mas sim o arrependimento de medo de estar num lugar onde não queria estar, sofrendo de dor, tormento para toda a eternidade. E é isso o plano que Deus não quer dos homens. Deus requer do homem uma autonomia de entender que as coisas do Espírito é para buscar agora, como buscar em 56,6, buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Porque vai chegar uma hora que o noivo vai estar mais com ele, eles não vão precisar mais jejuar. Lembra que Jesus falava? Vai chegar uma hora que o noivo vai estar mais, aí eles jejuarão. Mas também, quando jejuarão, vão esperar a redenção do arrebatamento ou da sua morte para a propiciação de um novo tempo, como Lázaro, que estava lá pobre, mendigando na beira da mansão do rico, já sentou e deitou-se e descansou nos colos de Abraão, o pai da fé. Então, essa tormenta de cabeça que não dá para entender. Por isso que vocês zombam a igreja, por isso que eles inventam coisas da igreja, por isso que eles zombam, eles fazem o que eles fazem. Eles matam, eles roubam, eles zoam mesmo. Fazem a bagunça toda. Zoam mesmo. Regaçam mesmo. Mas saibam que nessa vida ele não vai ter a noção do espírito, o que acarreta depois de uma ação carnal, no mundo espiritual. Não vai. Por quê? Porque as coisas não se discernem nas ações, mas sim naquilo que foi agido, porque as ações vêm reações. As reações vão mostrar os argumentos falidos da sua mente racional, pequena, mentirosa, pobre, calculadora de atos pecaminosos de separação de Deus, que vai dar uma retribuição de uma árvore maldita, seca, que vai ser cortada com um machado lançado no fogo, e aonde vai ser queimado para sempre. É isso que nós temos que entender. Ações e reações. Então, a pessoa não tem essa reação, ela não tem essa mente ainda. Por isso que ela bebe, ela fuma. Gente, já passou 1h06 que nós estamos aqui. Dá para acreditar nisso? Gente, nós fomos transportados. 1 hora de live já. Não acredito. Quem não acredita? Olha lá, falou não acreditou. Vem. Vem pra você ver. Vem pra você ver. 1 hora, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Eita vida. Rapaz, saímos da terra agora, hein? Que espiritual, hein? Então esse plano, ele é dado a esse sentimento. Então, por isso que o homem mata, por isso que o homem rouba, ele não está nem aí com nada. Mas, quando se chega-se a esse ideal, de uma interpretação de reação das ações, ele fica arrependido e é muito tarde. Esse é o problema. Então, o que vocês têm que tomar cuidado é que se encontram com essa morte. É por isso que muitos na terra estão sofrendo sede e fome da palavra, porque não tem profetas para avisar eles que o que espera eles depois da morte é algo tenebroso. Quem está entendendo? É por isso que eu falo a vocês. Fica, vamos aqui, vem aqui na frente para Deus abrir portas. Vem aqui na frente para Deus acalmar a tribulação. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho, meus irmãos. O evangelho é do arrependimento. O evangelho, que dia que você viu Pedro orando para abrir porta? Que dia você viu Paulo orando para abrir portas de emprego? 7 campanhas a portas abertas. Onde você viu isso daí? É muito heresia. Eu vou falar para você. Vocês estão acostumados com essas coisas. Vocês não conhecem o profundo da verdade do evangelismo, das obras, das boas novas. Onde está na Bíblia isso aí? 7 dias das portas abertas. Não, onde vocês tiram essas campanhas malditas? De onde? Está na Bíblia isso? É sentimento de Deus isso? Não é. Porque a Bíblia diz buscar primeiro o reino e a sua justiça. O que é reino e a sua justiça? É pessoas arrependidas dos seus pecados, lavados, o sangue do cordeiro. Aí quem vai lá na porta aberta? A dona Maria que tem bar, vai lá na igreja, leva a chave do bar para o pastor Ungir. O pastor Ungir na chave do bar nem sabe. O pastor Ungir essa chave, ele unge. Está ungindo do bar.
ela quer um bar, ela quer um mercado. A porta aberta. A mulher, você tá entendendo? É por aí. E cadê o arrependimento das almas? A santidade, a obediência, o arrependimento dos seus maus caminhos. E o pastor vai ungindo envelope, jogando óleo de cozinha, que não serve pra porcaria nenhuma. Se eu pegar um voto de uma igreja dessa, eu jogo fogo, taco fogo. Porque não serve pra nada, Deus não tá nessas coisas. O Senhor está no coração quebrantado. O Senhor está dentro do coração quebrantado, um espírito quebrantado, de uma fé inabalável. Ali está o Senhor, Alamandagachai. Ali está o próprio Deus. Seremenegai. Oh, glória a Deus. Não em votinho cheio de óleo. Deus não está nessas coisas, não. Isso é macumba. Isso é macumba. Macumba é voto. Esses votos estão passando tudo macumba. Vocês ainda pegando macumbaria aí. Passar em cima de caco de vidro, trocar cálice de ceia, e assim vocês vão. Através do evangelho barato, só querem dinheiro, porque voto atrás de alma ninguém pega, eu sempre falei isso. O pastor pega 100 reais amanhã do voto de alma. Por que ele fala assim, amanhã é uma arrependida, que vale muito mais que 100 reais? Ninguém vai dar. Não vai dar. Amanhã tem um voto com Deus. Qual é o voto? Vocês lembram o voto que eu fazia com vocês? Quem lembra? Que dia que eu fiz voto em dinheiro aqui? Eu falava assim, voto em dinheiro é 100 reais, mas você dá para o mendigo, não para minha conta. Porque é um voto seu com Deus, você vai cuidar de uma alma. Quem lembra disso que eu fazia? Quem lembra? Quem lembra? Queria 1.000 pessoas com 100 reais. Vocês abençoam os mendigos. Porque esse é o voto do Senhor. As almas que estão sofrendo. As almas que não têm ainda um sentimento de respirar. Irmãos, bem-aventurados que ouvem essas mensagens. Bem-aventurado você que está ouvindo essa palavra, meus irmãos. Bem-aventurado vocês que estão ouvindo essa mensagem. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado vocês. Bem-aventurado. Vocês estão sendo bem-aventurados. Vocês estão pregando, ouvindo a verdade que vem do céu, dentro da palavra santa e gloriosa do Senhor, sem mudança. Então nada nessa terra nos compra o amor, a dedicação desses pequeninos, ó, que muitas vezes está embaixo de ponte, do frio, meus irmãos, sendo escarnecido. Então eu preciso sair desse conforto. Isso aqui não é meu lugar. Tem lugar lá embaixo, ó. Tem lugar nas rodovias frias. Tô com cara de menino de novo, né? Parece que eu fico velho, eu fico novo. Ó. Cara de menino. Posso estar bravo comigo que tem cara de menino. Eu não fico velho, não, gente. Eu tô falando, tem hora que parece que eu tô velho. Mas depois Deus rejuvenesce, é um negócio me estranho. É, o meu rosto muda de estação. Ó, 20 anos. Ó, 20 anos. $15, né? Com skate na mão, com um ioiô, parece 12. Um boné pra trás é 15. Olha lá. É lá que o campo que o Senhor falava, não aqui dentro, fazer uma live. Então eu não posso estar aqui dentro. Tem que estar no campo. Não é filtro, não. Tem filtro aqui não, meu filho. Não é filtro nunca. Nunca, nunca, nunca. Tem nada de filtro aqui não. Deixa eu ver se tem. Tem não. Tem filtro aqui não. Ufa. Então, olha lá, eu entrei na live pensando isso, pastor não fica velho, eu não fico velho não, pô. Vocês tudo ficam velho, eu não fico, eu tô falando pra você que eu não fico velho. Não, ó, o cara, o irmão ligou pra mim e falou, rapaz, você não fica velho não, eu falei, eu não, fico não. 6 anos, eu não fico velho. Eu tenho culpa que eu não fico velho, olha o cabelo, tá em dia ainda, ó, cheio, ó, tá cheio, não tem uma careca, ó. 41 anos, o que parece? Parece 41 anos, fala a verdade. É IA. Não é IA, não. Ô, Senhor, obrigado pelo esse sorriso com os irmãos. Então vocês têm essa nobreza de entendimento.
saber que aquele povo que está lá fora precisa de nós, tá? E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos sentimento em fazer e realizar. Tá certo? Irmãos, nós vamos orar agora para os dizimistas ofertantes. Gente, 1h15, impressionante. Foi gostoso, né? Quem aprendeu bastante hoje? Então aprenda com essas palavras, guarda no coração. Os que não têm uma porta aberta, vai fazer um voto com Deus. Um voto, fazer prova de mim, né? Fazer uma prova com Deus, voto, não fala no voto, fazer uma prova. A porta de Deus preparar um trabalho e ofertar aqui esse é o voto, não ficar 7 dias de campanha de voto. Já é arrependido, já é um arrependido, não é? Então agora pode desfrutar das coisas do Senhor. Nós vamos orar agora. Então feche vocês os olhos aí. Vou estar orando aqui mesmo. Ai, Senhor. É rápida a oração, ela é breve. É só apresentação para vocês pro céu. Agora é uma hora muito séria. Vamos parar de brincar, que agora a coisa é séria. Fechamos nossos olhos. Eterno Deus, poderoso Pai. Nessa noite, Senhor, eu peço um anjo do meu lado, com uma caneta na mão, escrevendo tudo que eu disser aqui. Para que esse dia do juízo final seja posto perante o teu trono para o julgamento das nações. Senhor, aqui tem pessoas que vão ajudar, Deus, financeiramente esta obra na conta da Caixa Econômica. Senhor, eu peço ao Senhor que, através desses dízimos, o Senhor venha multiplicar para que nós possamos abrir o espaço da pregação do teu nome, na eficiência da oração, do clamor, da santificação e do jejum. Senhor, eu peço que o Senhor também, pessoas que não têm ainda uma dimensão, Senhor, de onde tirar um valor e quer, ó Deus, ofertar na sua obra. Que o Senhor abra, Deus, as portas de trabalho financeiramente, que esses demônios venham entender que eles têm alguns segundos para sair do armário, da carteira, do saldo da conta desses irmãos e irmãs. Porque se não saíram, serão queimados pelo poder da sua glória. Pai, eu te louvo por mais um dia maravilhoso que eu sorri com meus irmãos. Um dia, uma live gloriosa, onde o Senhor nos ensinou o que deve ser feito com oferta e o que deve ser feito com aquilo que ainda restou na minha vida. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, me dá força para continuar, me dá esse entendimento, essa força que vem do Senhor e não vem de mim. Me sustenta com teu sangue, me lava, Senhor, com o teu sangue poderoso, me justifica, Senhor, com sua mão santa e gloriosa, que nós possamos ser justos, Senhor, a cada dia 30, a cada pagamento, a cada vale, que mesmo, ó Deus, passando pelo vale da sombra da morte, sabemos nós que ofertamos com amor e que venha nós, Senhor, abrir, Senhor, nosso entendimento, aonde vamos abrir e começar esse trabalho, aonde será o lugar, prepara, Senhor, Jesus, o lugar, as aparelhagens, prepara tudo, Senhor, como o Senhor preparou comigo em 2019. Senhor, abençoa esses irmãos e irmãs que vão ofertar, ó Deus, e dizimar na sua casa de uma forma gloriosa, que eles venham receber o poder da sua presença, a oportunidade, Senhor, da consolação do teu amor. Assim agradecemos o teu nome e te pedimos pela fé, pelo poder da glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego esses pequeninos nas tuas mãos e faz a sua justiça reinar. Amém e amém. Ufa. Que oração gloriosa. Alguém sentiu a presença do Senhor aí? Então tá aí, meus irmãos. Está consumado. Eu e você tem um voto com Deus. E temos que cumprir e pagá-lo. Temos que pagar esse voto. Com amor, com obediência, com transparência. Então vocês não falta o seu compromisso que você tem com o Senhor. Amém? E vamos juntos, meus irmãos. Vamos ver a obra crescer. Vocês vão ver tudo, eu vou estar filmando tudo. Irmãos, vou até antecipar, eu gosto de muito transparente. Eu posso ser preso aí de pensão? Não tem problema. Vocês vão ajudando do mesmo jeito. Vai ficar parado aí, ó. Quando eu sair, a gente continua. Eu não vou deixar de concluir a África. Temos que fazer a obra na África. E temos que abrir esse ministério e vender aqui esse apartamento para a gente montar essa empresa, que essa empresa vai nos ajudar a abrir clínica de recuperação novamente. E isso nós temos condição. Amém? Tá certo? Tá bom? Amém, meus irmãos? Tá? Pastor Thiago Souza estava zombando sobre você. Manda ele orar. Manda um abraço para ele lá, que Deus abençoe ele, que ele vigiar. Senão, ó, a morte vem aí.
A Bíblia diz assim, ó, que Deus não se zomba, que semear também, ó, se fará. Cuidado. Cuidado que o diabo mata também. Tá certo? O diabo, quando pedir a alma, aí é mais embaixo. Fala em Thiago Souza, eu tive uma visão com ele uma vez. Vou falar uma visão que eu tive do Thiago Souza. Faz umas 2 semanas, 3 semanas. Eu vi ele sendo sequestrado. Um foi um sequestro. E outro eu via ele com muito dinheiro, sabe? E ele dava risada, assim, quanto que é, amor? Você quer aquele, amor, você quer aquele celular de 5 mil? Aí a mãe dele falou, nossa, amor, olha só que lindo esse vestido para me congregar. Quanto que é? 3 mil, ele pagava. Isso, pagava. Ele tem um carro, acho que 200, 300 mil, né? Mas, vida dele. E aí, meus irmãos, olha só que interessante, eu tô falando isso aqui, eu não sei o que Deus me lembrou. Eu vi ele sendo assassinado em cima do altar. Eu não sei qual é o motivo, não quero que aconteça. Que o Espírito de Deus guarde ele. Mas eu via ele com muito dinheiro. E eles esbanjavam assim, ó, sabe? Falava, ó, meu ministério grande. Zombavam. E Deus falava assim, ó. Deus reprovando ele. Eu via isso. Esse homem era reprovado. Porque liberou a sobrancelha feita, as doutrinas já não estavam mais. Então vocês que tem aí, né, manda um recado pro Thiago Souza aí pra ele ficar esperto. Tá? Porque, ó, por isso que eu falei, porque as visões que eu passo acontecem. Mas cuidado, tem gente te seguindo. Tem gente seguindo, e o que estão te seguindo é o diabo que colocou aí. Não vai falar que foi eu, não. Daqui a pouco vai falar, pastor Dino mandou alguém me seguir. É capaz de falar isso. É capaz. Porque não tem entendimento. Eu vou orar para sua vida. Tá? Porque eles estão vendo riqueza em você. Muita riqueza. Vindo e não sendo repartido para os pobres. Abre, Thiago, uma clínica de recuperação de graça para o povo. Pare de abrir templo. A cura das almas. Tá? Então, tô aqui com o meu telão de 300 mil reais. Você fica falando lá, eu tenho isso, tenho aquilo. Lembra aquele rei que falava isso? Eu tenho isso. Eu tenho aquilo e Deus foi lá e cortou ele? Quem lembra dessa passagem? Mas cuidado de falar isso, tá bom? Tá? Então, cuidado. 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 Tenha muito cuidado. Certo? Muito cuidado mesmo. Porque seriedade na obra é coisa séria. Tá bom? Toma muito cuidado, viu? E pega o dízimo e oferta, os pobres. Não é para enriquecer, não. E nem comprar carro de 500 mil. Irmão, Deus abençoe vocês. Então, até a próxima. Amanhã às 10 da noite estaremos aí firme na presença do Senhor. E vamos dar continuidade para que a obra de Deus seja executada com poder, autoridade e amor. Amém, meus irmãos? Um beijo nos vossos corações. Seu pastor faria isso? Foi engraçado. Um abraço a todos vocês e que Deus os abençoe pelo poder do Espírito Santo. E fique na paz, meus irmãos. Tá? Fique na paz do Senhor e sai dos falsos profetas. Pessoas que perderam a nobreza do poder, da presença e principalmente do amor. Tá bom? Sejam fortes, verdadeiros, fiéis e constantes até a vinda do Senhor. Não ficam com fofoca. Disse-me disse. Também não, Deus não se agrada disso. Tá bom? Sejam constantes, domínio próprio, e usa conforme a coerência que Deus nos deu. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós e todos digam amém. Amém. Comentem aqui e a paz do Senhor. Até a próxima.